Bom, a gente pode falar que hoje a gente vive uma terra arrasada no Corinthians, né? E o jogo de ontem só cravou essa fase que todo corintiano e o Corinthians vem passando, tá? Porque os problemas do Corinthians não são só dentro de campo, mas extra-campo também. Mas ontem ficou nítido a falta de vontade e de comprometimento desses jogadores. Claro, tem erros do Dorival, que a gente não pode deixar de passar pano, porque ele insiste com o Carrilho pela direita, o jogador não consegue produzir tanto ali, porque ele também não é mais um menino, é um jogador que tem que ficar jogando pelo meio, criando jogadas, avançando com a galera, enfim. Mas o Dorival insiste em colocar o Carrilho pela direita. Beleza, erros do cara. Outro erro é colocar o Romero como titular desse time do Corinthians iniciando o jogo. Já falei aqui 500 vezes pra vocês que o Romero não dá pra iniciar jogo no Corinthians. Ele simplesmente foi nulo. Não existiu Romero no Corinthians ontem o jogo todo. Memphis Depay voltou de lesão, mas voltou daquele jeito também. Em jogo grande acabou sumindo novamente, tá? E se você pegar aí Félix Torres, mais ou menos na lateral, você pega o André Ramalho, ruim também, aí você pega o Kaká, horrível, enfim, o Fabrício Angeleri também não jogou muito bem. E aí a gente tem Thales Magno para tentar alguma coisa e simplesmente ele toma uma bola nas costas ali, perde totalmente o tempo da bola. Romero tá ali próximo também, não marca ninguém, e aí o Corinthians sofre o gol assim que decreta hoje a terra arrasada que vive o Corinthians, e novamente nós sofremos mais um vexame na nossa história. Dorival Júnior tem que repensar algumas coisas. Eu acho que ele precisa fazer o arroz com feijão que ele não vem fazendo, tá inventando demais, são basicamente 10 jogos e o cara ainda não encontrou o modelo de jogo dele para esse time. Pode ter até na cabeça, mas na prática isso a gente não consegue ver dentro de campo, tá? E aí tem os problemas extra-campo, que obviamente consegue influenciar tranquilamente o que a gente vê também dentro de campo, tá? Porque eram jogadores completamente fechados com o Augusto Melo. Eu falei para vocês no vídeo de ontem que eu esperava que isso não influenciasse dentro de campo, mas, cara, de verdade, talvez seja uma ilusão minha acreditar que não vai influenciar, porque acaba influenciando. Você acha que esses jogadores não ficam, talvez, abatidos, irritados? Isso chega nos caras. Não tem como, acho que, blindar isso, porque eram jogadores que apoiaram até publicamente via Instagram o Augusto Melo quando ele quase sofre o impeachment da outra vez, que até a Gaviões da Fiel apoiou a permanência do Augusto, sem provas, né, que ele estava fazendo o esquema. Agora existem indícios, enfim, tudo mais, ele foi afastado, pode ser impeachment, tem um voto dos sócios ainda, ele pode cair, e a gente tem um presidente tampão. Mas nitidamente os jogadores sentem, tá, galera? Então, assim, a gente vive uma fase difícil. Vem o presidente ainda. Eu vou soltar o vídeo do Neto aqui, tá, galera? Também do Rodrigo Garro falando, tá? Mas só dar uma priorizada aqui, porque o presidente do atual agora, né, o tampão aí, sobre quais ações que ele vai tomar para esse elenco, para esse Corinthians, né? Ele respondeu que começa pela questão financeira do clube, tá? Jurídico e administração que temos que entender. Ele é um cara que não estava, eu tô colocando a notícia para vocês, mas ele era um cara que não participava da gestão do Augusto Melo, tá? Ele diz assim: a gente começa pela questão financeira, jurídico e administração, que temos que entender. A situação que encontramos, precisamos pagar alguma coisa hoje e não temos dinheiro, não tem dinheiro no caixa. Essa é a nossa situação. Ele literalmente está falando aqui que o Corinthians basicamente está quebrado e precisa se reorganizar, tá? Porque não existe dinheiro no Corinthians. Isso é preocupante, isso é grave. O Luiz Fabiani disse que o Corinthians vai ao mercado atrás de pontas, tá? No meio do ano, tá? Mas com que dinheiro? Ele soltou a notícia ontem. E aí eu pergunto para vocês, com que dinheiro o Corinthians vai ao mercado para trazer um ponta de velocidade? O buraco é muito mais embaixo no Corinthians. E de verdade, o meu medo, quando ele fala, o presidente do Corinthians, que não tem mais dinheiro no caixa, não tem dinheiro no clube, inclusive saiu a notícia agora há pouco, que em meio à grave crise financeira, o Corinthians terá que cumprir 8 milhões em compromissos no espaço de uma semana, mas só possui 5 milhões em caixa. Ou seja, tem uma galera para pagar, tem Ramon Dias, parcela do Toluca, do Pedro Raul, e há parcelas atrasadas do Profut, cuja inadimplência pode levar à exclusão do programa. Então, assim, olha só a falta de dinheiro que vive o Corinthians, e o meu medo, de fato e de verdade aqui, galera, sabe o que é? Quando ele fala que não tem dinheiro, o meu medo agora é pegar esses jogadores que estão no elenco e vender todos a preço de banana e fazer um desmanche no Corinthians, que a RT fazia tranquilamente vendendo a preço de chiclete. Nesse momento agora, é o meu medo, que esse cara faça isso. Eu não conheço esse Osmar Stable, tá? Ele é um cara tampão, que eu não sei para que lado que ele vai, se é para lado de RT ou ele vai seguir ideologia própria dele mesmo, o modelo de trabalho dele mesmo. Mas assim, parece que tem alguns pontos positivos nesse início de mandato tampão dele, nesses dias, tá?
conversou com o Fabinho Soldado e quer o cara lá permanente, tá? Continua o trabalho do Fabinho Soldado. Ele também tá trazendo agora o Rosalá Santoro pro financeiro novamente do Corinthians. Ponto positivo. Só que assim, a gente não sabe exatamente o que esse cara vai fazer com o próprio elenco do Corinthians. Porque quando ele diz que o Corinthians está sem dinheiro, e aí que vem o medo na torcida. Então o que vai fazer? Os salários dos jogadores, todos estavam em dia com o Augusto Melo. E agora? Hã? Não tem dinheiro? Irmão, é preocupante. Entendem, galera? Ou é lorota do novo tampão presidente do Corinthians? Mas a permanência do Fabinho Soldado pro futebol do Corinthians é mantida. E aí ontem, o Fabinho Soldado disse assim, após o jogo, tá? O Corinthians está sendo reconstruído. Essa é a verdade. Foi o que o Fabinho Soldado falou ontem. Ou seja, o meu medo é haver um desmanche nesse time. Eu espero que o Fabinho Soldado não permita isso. Só que se o presidente fizer isso, irmão, a gente vai passar por um período no Corinthians muito, mas muito difícil. Essas palavras do Fabinho Soldado sobre reconstrução é também um pouco preocupante, é um pouco triste, porque esses caras da RT deixaram uma terra simplesmente arrasada no Corinthians. E eu fico muito triste com isso, tá? Porque a gente poderia... a gente tinha tudo para ser uma equipe, um elenco, um clube cada vez mais gigantesco no cenário nacional e internacional. Mas esses caras não deixam, são verdadeiros sanguessugas. E é por isso que muitas das vezes eu aqui, podem me bater o que quiser, mas muitas das vezes eu apoio uma SAF. Não um SAF vagabundo, mas uma SAF que resolva os problemas do Corinthians. Porque eu não enxergo solução com esses caras que estão lá. Eu não tenho esperança com esses caras que estão lá. Aí o Craque Neto falou sobre isso aqui ontem. Vou colocar aí pra vocês verem. Tem muita gente que é contra. Quando eu falo assim, acho que eu seria um bom presidente. Eu acho que eu seria um bom presidente no futebol. Mas talvez eu não tenha capacidade para ser o presidente da bocha. Você tem diretor. É isso, mas você tem que botar diretor bom. É, claro. Eu, por exemplo, eu posso até me candidatar, hein? Não sei não, hein? Eu de presidente e o Herói de vice. Mas eu e o Herói, nós somos fracos lá dentro. Tanto é que a minha chapa nem ganhou. Na época do coisa, a chapa 21 nós perdemos por 3 votos, como conselheiro. Porque eu não sou forte dentro do conselho. Eu não sou forte dentro da bocha, dentro do ginásio, dentro do vôlei, dentro do basquete, dentro das quadras, dentro do futebol. Eu não sou forte. Agora abre o fiel torcedor pra você ver se eu não ganho. Abre o fiel torcedor pra você ver se eu não ganho, ou se pelo menos eu faço um barulho. Eu até entendo o que o Neto tá falando aqui, porque pra você ganhar, você precisa fazer parceria com os caras lá também. Vocês acham que é assim, galera? Então, quando a gente fala que eu tenho medo de quem tá lá à frente, é isso. Porque pra estar lá à frente, você tem que fechar com alguns caras. Hoje o cara é vice, né? O Maristable lá, presidente tampão. Mas eu não sei o que ele vai fazer com o Corinthians. Estamos vivendo dias sombrios no Corinthians. Entendam isso, galera. Dias sombrios no Corinthians que a gente não sabe o que vai acontecer com o elenco e o Corinthians no campeonato. Eu espero que pelo menos na parte do futebol, até o restante da temporada, o Dorival Júnior consiga organizar minimamente essa equipe para o Corinthians pelo menos se manter entre os 4 ali do brasileiro. Tentar alguma coisa na Copa do Brasil, porque metade da temporada esse ano já foi, tá? Já foi. Rodrigo Garro falou na zona mista, vamos ver. O torcedor que viajó, que ficó lá, pedir disculpas, la verdad que no fue lo que a gente estaba queriendo en esta competencia. Yo que no encontramos a manera de jogo, no hicimos una buena competencia, mas esto no es lo que a gente necesita, mudar. A gente ya ficou en situaciones bien peores, ahora es momento de hacer cargo y mudar a situación. O domingo es un buen momento. Rodrigo Garro que voltou e jogou melhor que todo mundo, né? E assim, vai ter a parada da data FIFA agora. Mundial de Clubes que tá chegando, Super Mundial de Clubes. E o Dorival vai ter tempo pra tentar arrumar essa equipe. Se ele não conseguir, cara, ele vai ter que aguentar, porque vai apanhar. O cara vai apanhar, vai ser criticado. Ele vai apanhar. Ele já tá sendo criticado agora, com basicamente de 9 a 10 jogos. Imagina após o Super Mundial do Clube se ele não conseguir organizar essa equipe. Momentos difíceis no Corinthians, mas a gente espera ver uma luz no fim do túnel e uma organização administrativa. Acho difícil, mas a esperança que o torcedor tem é essa, eu e você tem. A gente volta na próxima, deixa seu like, se inscreva no canal. E até mais, galera. Vai, Corinthians!